Prezados, professor Fernandes, do curso CPF Cursos e Concursos Juazeiro do Norte. Participe do nosso canal, inscreva no nosso canal e chame seus amigos. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar da questão: militar é elegível? É uma pergunta. Para você militar estadual, você militar que faz parte nacional, Exército, Marinha e Aeronáutica, você pode se candidatar? As indagações. Se você se candidatar, você vai receber salário? Vai ter sua estabilidade mantida? Vai ter seu emprego mantido? Então, iremos fazer uma digressão para a gente analisar todos os aspectos. Primeiro, quem é militar? O militar em si, ao pé da letra, formalmente, é aquele servidor das Forças Armadas, militar das Forças Armadas, ou seja, Exército, Marinha e a Aeronáutica. Se você é militar do Exército, Marinha e Aeronáutica, você, ao pé da letra, é um militar nível federal. Pronto. Primeira questão: militares nível federais, Exército, Marinha e Aeronáutica. Militares estaduais, não devemos confundir com servidores da segurança estadual. Militares estaduais, PMs e BMs, policiais militares e bombeiros militares, para que não fique nenhuma dúvida. Pronto. O primeiro questionamento: o militar com menos de 10 anos pode se candidatar? Formalmente ele pode se candidatar, esse militar? Pode. Professor, ele pode? Pode, mas não deve. A resposta: pode, mas não deve. Por quê? Se ele se candidatar, a partir do momento que ele passa na convenção, as formalidades do partido e as formalidades eleitorais, ele vai para a rua, ou seja, ele perde seu emprego, perde sua estabilidade, perde toda a sua trajetória profissional. A legislação eleitoral federal e as legislações eleitorais militares estaduais dizem isso: você se candidatou com menos de 10 anos, você vai para a rua. Mas se ele ganhar? Se ele ganhar é outra questão, ele vai estar com um outro rumo, um rumo do lado político. Mas se ele perder, perdeu o lado político e perdeu aquele seu emprego, aquela sua estabilidade, aquela sua remuneração. Então, militares estaduais, nacionais, menos de 10 anos, não se candidatem. Formalmente pode, mas não deve. A outra questão: militar com mais de 10 anos pode se candidatar? Isso pode e deve. Por quê? O militar com mais de 10 anos, ele já tem a chamada estabilidade. Sabemos que a estabilidade normal, todo servidor, são 3 anos. E ainda tinha muitos anos atrás a estabilidade com 10 anos em diante. Mas em termos de militares estaduais ou nacionais, a legislação permite que com 10 anos ele se candidate. Caso ele perca, não logre isso no seu pleito, ele retorne às suas atividades, ao seu emprego, às suas funções. Pronto. Então, temos aqui o exemplo do soldado Noélio, que tinha 6 anos e poucos, 5 anos e meio a 6 de militar. Era soldado Noélio, trabalhou 5 anos e meio a 6 como militar. Se candidatou em Fortaleza a vereador, foi eleito. Correu esse risco. Se ele não fosse eleito, tinha perdido o seu emprego de militar estadual, no caso na polícia, e não teria ocupado vaga nenhuma na política. Mas graças a Deus foi eleito. Depois de 2 anos, hoje é deputado estadual, conhecido como soldado Noélio. Pronto. Esse militar, com mais de 10 anos de trabalho, de serviço prestado na corporação, ele vai receber proporcional. Caso ele seja eleito, ele recebe sua remuneração, seus vencimentos, o soldo, como alguns queiram dizer, proporcional ao tempo de serviço. O exemplo também do deputado Capitão Wagner, que alguns anos atrás foi eleito vereador. A partir do momento que ele é eleito vereador, nós vamos ver lá na frente, aqueles 2 atos, a diplomação e a posse, ele vai para a reserva proporcional. O termo certo, tanto faz dizermos reserva proporcional, como dizermos foi para a reserva remunerada. Proporcionalmente também está certo. Então vamos à questão: o militar com mais de 10 anos, nós falamos, ele pode se candidatar e deve, cumprir as formalidades legais do partido e declaração do partido, a convenção, as convenções que têm suas modalidades, ele se candidata, pronto. O que é que acontece, professor? 48 horas após o pleito, 48 horas, independente do resultado do militar estadual ou federal tenha sido eleito ou não, o que é que acontece? Ou seja, 48 horas depois
ele está propício a ser escalado, a retornar às suas atividades, independente que tenha sido eleito ou que não tenha sido eleito. 48 horas depois, ele está passivo, condicionado de ser escalado nas suas respectivas escalas. Pronto. Digamos que ele perdeu. Então, 48 horas depois, começa a trabalhar. No mínimo 48 horas depois, ou alguns dias depois, e pronto. Retorna às suas atividades e continua sua vida normal. Vai batalhar outras situações. Caso ele seja eleito, professor, o que é que acontece? Existem dois atos, dois termos que são muito polêmicos e há divergências até em questões judiciais. A primeira questão aqui é o ato da diplomação. Nós percebemos quando os políticos são eleitos, geralmente as eleições no período de outubro, eles rezam para que chegue novembro ou começo de dezembro, geralmente no começo de dezembro, para ter esse termo aqui, a diplomação. O que seria a diplomação? Na prática, a diplomação é o quê? É a garantia que ele vai ter seu pleito assumido, seu cargo assumido, seu mandato. Então, todo servidor, todo cidadão que tiver sua diplomação, ele está garantido de assumir o seu cargo, a sua posse. Pronto. O primeiro ato seria esse, a diplomação. E o segundo seria a posse. Pronto. Professor, quando é essa diplomação, essa posse? Geralmente a diplomação é no mês subsequente à eleição, em novembro, ou até no começo de dezembro. E a posse, geralmente, é no começo de janeiro, geralmente de primeiro dia 2, mas sempre é de primeiro. Pronto. Uma primeira polêmica: o militar, ele estando diplomado, ele passa automaticamente para a reserva remunerada? Passa. Mas lembramos, está lá no final, nós vamos chegar a esse ponto. A reserva remunerada proporcional. Como nós dissemos aqui, ele só pode se candidatar e receber remuneração, receber vencimentos, se ele tiver mais de 10 anos. Teve 10 anos, foi eleito, ele vai receber 10 dias do seu salário. Teve 15 anos, foi eleito, vai receber 15 dias do seu salário. Teve 20 anos, foi eleito, vai receber 20 dias do seu salário. Ou seja, ele vai se reformar proporcionalmente ou vai para a reserva proporcional. Os dois termos estão corretos. Pronto. Passado isso aqui, 48 horas depois, outra indagação. Ele foi eleito, volta a trabalhar? Volta. 48 horas depois, ele volta a trabalhar. Ele vai esperar o mês subsequente, geralmente novembro, para ter a diplomação, ou dezembro, começo de dezembro, e depois a posse. Uma questão para os militares: se você se candidatar, mudar de ideia, mesmo sendo eleito, e quiser, na linguagem militar, da última forma, voltar atrás, revogar aquela decisão, aquela situação, não tome a diplomação, não tenha a diplomação, porque se você tomar questões jurídicas e legais, você é obrigado a assumir. Pode até renunciar, mas para voltar para a questão militar fica mais complicado. Pronto. Recebeu a posse, então, duas situações que caem muito em prova. O pessoal diz: professor, ele recebeu a posse, ele já está definitivamente reformado, nunca mais trabalha? Isso, nunca mais ele vai trabalhar. Ele vai estar reformado proporcionalmente ou vai para esse termo também, agregado proporcional. Todos os dois termos estão certos. Queremos fazer uma ressalva aqui também o seguinte: cai muito nas provas, as bandas mais renomadas como a CEFS, a FGV e outros colocam. O militar estadual ou federal, ele pode ser filiado a partido político? Muita dúvida dos concurseiros na área militar. Lembramos que quem elabora essas provas militares são pensadores da doutrina militar, da legislação militar, dos conceitos da filosofia militar. Militar pode ser filiado a partido político? Não. Formalmente responda que não. Forma objetiva que não. Há uma ressalva da Constituição para aquele militar que tem mais de 10 anos, mas aí se fosse em prova discursiva, em prova oral, em prova subjetiva, você ia colocar que o militar com mais de 10 anos poderia ser candidato e não ter problemas porque é filiado a partido político. Então, a pergunta inicial aqui, a pergunta-chave da nossa questão: militar é elegível? Aí você pode colocar com todas as letras: sim, o militar é elegível, desde que cumpra todas as formalidades legais da Justiça Eleitoral, não tem nenhum impedimento, nenhuma uma coisa contrária, uma restrição, e que siga as orientações e as convenções do partido.
Feito isso, foi diplomado, tomou posse, pronto. Passou para onde? Para a reserva remunerada proporcional, aqui ó, o termo, proporcional, ou chamada reforma proporcional. Todos os termos estão certos. Então, nesse vídeo de hoje, nós mostramos que o militar estadual, você que é bombeiro, que é militar, que é das Forças Armadas, exército, marinha aeronáutica, se você tem menos de 10 anos, qual é a dica? Você pode se candidatar formalmente, mas não deve. Você tem mais de 10 anos, você deve se candidatar, deve ir à luta, deve ir à sua batalha. Então fica a dica, Deus no comando e até o próximo vídeo.